extremamente preocupante quando você abre lá o blog do São Paulo e vê que o São Paulo está tentando buscar aí, tentando captar no mercado 250 milhões de reais. É um formato diferente aí, segundo os entendidos, de captação de dinheiro, de trazer de alguma forma a receita para dentro do clube, com o objetivo, abre aspas, de sanear as dívidas, né, de pagar as dívidas e alguma coisa nesse sentido, fecha aspas. O torcedor de São Paulo, cabe ao torcedor de São Paulo, pelo menos penso eu, tá, meus irmãos, uma compreensão mais completa da vida do São Paulo Futebol Clube, né? Penso que caiba sim ao torcedor do São Paulo tentar entender todo o aspecto político que envolve a instituição, toda a questão interna do clube, o funcionamento de conselheiros, o funcionamento do sócio quando ele vota, né? O funcionamento da diretoria como um todo. Por quê, senhores? Porque é o seguinte, o que acontece no campo é uma consequência daquilo que acontece lá nos bastidores. Lá onde as pessoas decidem a vida do São Paulo de hoje e a vida do São Paulo de amanhã. Não é função só do torcedor não torcer, eu falo isso há anos. Não é só essa função. E sim se preocupar como um todo com a vida da instituição. Porque senão, lá na frente, a gente corre o risco de pagar um ônus, de viver uma situação terrível. E isso não está sendo colocado como pessimismo ou otimismo. Está sendo colocado como uma realidade do que vivem hoje a maioria dos clubes profissionais do Brasil. Quando você fala numa captação desse tamanho, possivelmente você está comprometendo receitas, seja de televisão pelos próximos anos, seja daquilo que for, venda de jogador, se é que São Paulo consegue ter essa capacidade de vender um jogador. Quando você fala em 250 milhões, vou abrir um parêntese aqui, é bom lembrar que a gente deu o Endrick para o Palmeiras, que deu 400 milhões para o Palmeiras. 400 milhões, né? Agora tem aí o menino Estevão, mais 300 milhões, tem não sei quem, mais 250 milhões, enfim. Uma base bem cuidada pode ser um gerador de receita também, além do proveito técnico, né? Inclusive o São Paulo que ensinou isso para todo mundo, né? E agora faz a lição reversa. E que poderia, de alguma maneira, cumprir e salvar esses compromissos que o São Paulo tem. Fecha aspas. Pois bem, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente escuta da administração que existe uma necessidade de trazer dinheiro, né? Seja de banco, seja de operadora, seja de financeira, não importa. O que importa é que se vai trazer dinheiro dessa maneira, com certeza nós teremos que pagar e muito isso. Algumas perguntas que ficam no ar. Será que esse dinheiro vai ter o objetivo que eles estão dizendo que vai ter? Que é o pagamento da dívida? Se a conduta continua sendo irresponsável com relação ao dinheiro do São Paulo, e a gente vê todo dia o São Paulo rasgando dinheiro, a gente tem falado isso com frequência, com Rames Rodrigues, com Dani-se Alves. Importante lembrar também que nesse formato de captação, antes que alguém fale alguma coisa, e eu estou longe de ser algum técnico no assunto, mas a memória, ela funciona um pouco, e quando a gente conversa com amigos também, no sentido de nos fazer lembrar algumas coisas, isso já foi feito com o Leco. O mesmo formato já foi feito com o Leco. E vocês sabem o fim disso. Vocês querem um outro fator também preocupante? Se existe um compromisso ao captar esse dinheiro com uma receita de 4 ou 5 anos, é a próxima administração que vai pagar esse preço? Um monte de interrogação no ar, cada vez que aparece um pedido de empréstimo dentro do São Paulo, porque isso não passa de um empréstimo. Pode ter um outro formato, mas é um tipo de empréstimo. Eu quero saber onde está a competência dos dirigentes que estão ali há anos e não conseguem fazer do gigante que é o São Paulo Futebol Clube um transformador de receitas. Receitas com marketing, receitas com vendas, receita com competência, receita com conquista. Eu quero saber onde está isso daí.
Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. É sim, meu irmão, não adianta. Eu podia estar falando que tá tudo bonitinho, que o Zubeldia é um cara legal e que o Luiz Gustavo joga muita bola e joga, né? Que o Wellington já tinha que ir embora faz tempo e já tinha. Eu podia estar falando que o Ferreirinha tá melhorando, que falta apertar uns parafusinhos. Eu podia estar falando um monte de coisa gostosa de dentro do campo. Só que o São Paulo Futebol Clube é muito mais amplo do que isso, né? A minha visão, ela não fica restrita ao gramado, apesar de eu adorar o futebol e adorar o gramado. Só que a minha visão de São Paulo Futebol Clube, ela é ampliada quando eu olho hoje e quando eu olho o que pode acontecer pela manhã. Por isso que a gente continua batendo nesse prego, por isso que a gente continua aí sendo mal visto, tendo o nariz virado aí por muita gente, mas cada um vai fazer o quê? Cada um sabe cuidar do seu, né, do seu cercado, e tem essa função e tem esse trabalho. Pois bem, senhores, semana aí, né, semana bastante agitada na vida do São Paulo. Quinta-feira a gente tem uma partida difícil lá em Goiás. Claro, o Goiás vem pro jogo da vida deles. Eu fico imaginando o presidente do Goiás. Ó, nessa fase, se a gente passar, falando pros jogadores, são não sei quantos milhões. Vamos fazer o seguinte, eu vou rachar metade aqui, essa metade nós vamos dividir com vocês. Você imagina a sede ao pote de um time que não vem bem na Série B, perdeu agora esse final de semana, tá no meio da tabela, tendo que fazer uma diferença de 2 gols no São Paulo. Do outro lado, um São Paulo que jogou muita bola no sábado à noite. Que legal, e a gente fica muito feliz com isso também. Não tem só o lado, né? O lado crítico, o lado azedo. Tem o lado também legal, porque a gente que gosta de futebol, gosta de ver um futebol bem jogado, como o que a gente viu no sábado à noite, né? Taticamente, essa coisa toda. E a coisa vai mais em frente, né? Porque depois a gente tem um respiro aí, espero que tenha, sem nenhuma soberba, mas nós vamos pegar o último colocado do Campeonato Brasileiro, não é? E depois a gente já pega o Libertadores, depois pega o Palmeiras. Então, assim, cara, ó que momento legal para o São Paulo Futebol Clube, e que o Zubeldia tenha a sapiência, né? Tenha a profundidade de fazer desse momento alguma coisa para a gente ficar extremamente feliz, pelo menos com essa parte do São Paulo, né? Porque as outras continuam sem pé e nem cabeça, né? Infelizmente, na vida do São Paulo. Então é muito legal a gente ver toda essa movimentação. Repito, meus irmãos, eu penso apenas isso. Quem sou eu para pautar alguma coisa na vida de alguém, né? Mas eu digo, penso que enxergar o São Paulo é enxergar o São Paulo no seu tamanho, na sua plenitude, né? E tudo aquilo que é estrutural no São Paulo. Porque se você constrói sob bases ruins, o teu prédio vai ruir, não é? É isso daí. Agradecer aos meus irmãos que estiveram ontem lá na live com o Fábio Camisa Pesada. O Fábio contando cada história maravilhosa. Um cara que tem estrada, um cara que tem chão atrás do São Paulo Futebol Clube. Muito legal escutar as histórias. Conexão ficou meio ruim no final, mas enfim, é o que tinha para ontem, né? Pelo menos isso. Deixar registrado aqui também o passamento, né, do grande Adílio, cara. Quem viu a velha guarda aí, viu o Adílio jogar, meu Deus do céu, como jogava a bola, que facilidade que tinha. Eu estava no Maracanã em 1982, eu estava no Maracanã, no jogo de abertura da temporada, jogou o grande Flamengo contra o grande São Paulo Futebol Clube, né? Torcidas irmãs, né? Até troquei lá, mostrei minha camisa lá da torcida jovem lá do Flamengo, que eu troquei com a minha da TUSP. Fiquei sem a minha da TUSP. Eu falei, depois eu compro outra. Acabei não comprando mais. Se alguém tiver uma camisa da TUSP para me dar, eu vou aceitar, viu? Guardo com muita alegria os tempos vividos e as viagens com a TUSP, né? Pois bem, São Paulo 2-0 no primeiro tempo, 2 gols do Serginho. São Paulo destruiu a partida. Falei, nossa, vamos golear o Flamengo no Maracanã. Segundo tempo, o Adílio e o Zico resolvem jogar bola. 3-2 pro Flamengo, jogaço. Eu saí tão feliz do Maracanã como se eu tivesse ganhado, porque eu vi um jogo maravilhoso que fica guardado aqui na minha cabeça. Tem no YouTube aí, quem quiser dar uma olhada, né? Oscar falou que nós somos garfados, Renato Morungaba, que estavam nessa partida. Enfim, meus irmãos.
O Adílio partiu, né? Grande jogador, cara. Aquele estilo peladeiro. Tem gente que fica brava comigo que eu falo estilo peladeiro. Mas quando eu falo estilo peladeiro, irmãos, eu falo daquele jogador que parece que tá na praia jogando com uma facilidade. Um tapa na bola, um três dedos, uma velocidade. Como ele era meio clássico, ele envolvia. O cara fala, ele não tem muita velocidade. Quando você vê, ele tava dentro do gol. Jogando com o Zico. Andrade, Adílio e Zico. Um dos 10 maiores meio-campo que eu tive a oportunidade e o prazer de ver. Vai em paz, Adílio. Celestial te esperando lá em cima. Irmãos, vamos em frente na caminhada. Se puder dar um like, a gente agradece. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, tamo junto. Grande terça-feira.